Bem, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Voz do Tambor. Para mim é um maior carinho, é uma honra poder falar da minha história e poder participar desse projeto maravilhoso. Sou filho de Elda Viana, né, Ielorixá, há mais de 60 anos. E a minha rama, eu nasci dentro de uma cultura, né, viva e milenar, que são povos de matrizes africanas. Eu tenho muito isso. É até bom a gente poder eu comentar isso com você. Eu não considero muito, Roberto, matrizes africanas como religião. Eu tenho estudado muito sobre isso e é importante a gente frisar essa história. Eu tenho visto aí vou fugir um pouco desse tema, mas eu vou voltar para isso. Eu tenho frisado várias sistemáticas que acontecem no mundo quando traz esse tema matrizes africanas. E a gente precisa ter isso quanto base, quanto alicerce. Eu prefiro até que a gente seja povos, de que se misturar na questão da religião do país, ou do mundo, né? Religião pentecostal, religião católica, cristianismo e religião de matrizes africanas, não. Nós somos um povos, onde a gente temos o nosso veste, temos o nosso cabelo, os nossos torsos, temos a nossa culinária, temos o nosso Deus, temos os nossos detentores da natureza, criadores dos céus e da terra, do Urum e do Aie. Temos até aquele orixá que nos transporta, né, junto com o Iku, para uma outra sistemática. Então nós temos tudo, nós somos um povos que não precisamos absolutamente de nenhuma outra religião para se manter viva. A nossa história, ela se requer muito a isso, porque a gente precisava, em alguma época, lá atrás, no passado, de estar presente, né, dentro de outra sistemática religiosa para se manter vivo. Mas eu gosto mais quando a gente é tratado como povos, e não sistematicamente como religião. Porque religioso todos nós somos, mas nós somos povos de matriz africana, onde temos nossa total independência de tudo, sobre tudo e sobre todos. Isso é minha reflexão que eu tenho sobre aquilo que eu vivi, nasci e vivi. Voltando à minha raiz, à minha herança, né, da minha árvore genealógica dos nossos orixás e sagrados, minha mãe, ela casou com meu pai aos 14 anos e seguiu para o Rio de Janeiro, porque meu pai trabalhava na Secretaria de Documentação, né, e na época era um órgão federal. E minha mãe casou e foi embora para ir lá. Meu pai teve que viajar para outros estados, minha mãe ficando no Rio de Janeiro, conheceu o terreiro de Umbanda. Eu não lembro agora no momento o nome da mãe de santo, que minha mãe conheceu, foi quem deu todo o suporte à minha mãe é muito jovem, né, lá em Caxias, né? Então minha mãe é muito jovem, e daí minha mãe se iniciou na Umbanda, aos 14 anos de idade. Voltando para o Recife, junto com meu pai, minha mãe foi voltar a estudar, né, teve que se formar para trabalhar, né? Eu não tinha nascido ainda na época, eu sou o caçula dos filhos dela. Minha mãe foi mãe de 4 filhos, 3 homens e uma mulher, e meu irmão mais velho faleceu, né, por acidente, e fica eu, meu irmão e minha irmã. Então eu sou o caçula, sou 10 anos mais novo do que o meu segundo irmão. E dentro dessa base, foi onde mamãe, estudando, foi morar em Santo Amaro e conheceu Mãe dos Anjos, né? Quando ela conheceu Mãe dos Anjos, foi no ano que eu nasci, em 68. Então, mamãe já era da Umbanda e passou a conhecer, a traçar a folha da Umbanda com o Nagô. Mãe dos Anjos de Santo Amaro, né? Filha de Ançã. E daí minha mãe seguiu os dotes, né, do Nagô com Umbanda, como 90% dos terreiros. Aqui em Pernambuco era Nagô com Umbanda. Mas não era só Umbanda que existe em São Paulo e no Rio de Janeiro, não. Né? Era Umbanda que tinha os orixás, tinha um gongá, cantava, fazia os sacrifícios, fazia as obrigações, tudo como fazia no Nagô, se fazia na Umbanda. Então a Umbanda pernambucana, ela tem ela se baseia muito com todas as obrigações da nação Nagô, só que com os cantos em português e não em Yorubá.
E daí, minha mãe dos anjos, com meu padrinho Erasmo, que era pai de santo da minha mãe, minha tia Chica, que era a mãe de santo da minha mãe. Eu chamo tia porque nós chamamos de tia e padrinho. Então minha tia Chica já era da rama do meu avô Eudes, que é o que foi rei do Porto Rico, né, que passou a ser avô da minha mãe. Então, com isso no santo. Isso tudo no santo, tudo é minha linha, minha árvore genealógica. Então, daí eu cresci dentro disso aí, né? Com minha madrinha de batismo e madrinha da minha mãe na religião, minha madrinha dos anjos, meu padrinho Erasmo, que era o pai de santo da minha mãe, meu padrinho de batismo, padrinho Erasmo, tia Chica, que era mãe de santo da minha mãe, né? Que era minha avó de santo, que era minha avó, eu tinha como avó. E meu avô Eudes, e meu avô, bisavô Eudes Chagas, que era o avô de santo da minha mãe. Justamente o meu avô Eudes, tudo da nação Nagô. Né? Nagô com um pouco de Umbanda. E meu avô Eudes, ele foi a pessoa que ensinou a minha mãe o caminho do Ifá. Né? Ele ensinou o caminho e disse, é aqui o caminho, pode seguir. Mamãe seguiu, porque o jogo de búzios, o babá, o aiá, ele não te ensina, ele te mostra o caminho. E aí você desenvolve, porque o orixá vai ver se você merece ou não ter o Ojô para poder decifrar, para poder conversar, para poder entender o caminho do Ifá. Porque não é fácil. Eu tenho minha irmã, que é a Iaquequerê, vai fazer agora os 50 anos de santo dela, porque ela foi feita com 9 anos de idade. Né? Então minha irmã, hoje ela não consegue ter o Ojô para decifrar o Ifá. Quando eu, muito mais novo do que ela, consegui ter muito rápido. Então o orixá escolhe. A gente somos escolhidos, não é a gente que quer, a gente é escolhido para isso. Então, Roberto, essa é a minha árvore genealógica. Em seguida, com a morte de meu avô Eudes Chagas, né, depois da saída a morte do meu padrinho Erasmo, que era pai de santo da minha mãe ficou órfã de pai de santo, e foi quando ela, não, quem vai cuidar de mim é meu avô. Meu avô Eudes Chagas passou a cuidar da minha mãe. Né? Então, quando a morte, quando os deuses do Orum chamou meu avô Eudes Chagas, e ele se foi para uma outra, né, para um outro mundo, foi quando minha mãe conheceu, se viu sozinha também, tanto ela como a minha irmã Edileuza, e foi quando, com a doença, né, minha irmã levou um choque muito grande, que ela perdeu os movimentos do corpo, e o médico disse, fizemos o que tem que fazer, agora é recuperação. Aí o seu José da Pinga, o mestre da minha mãe, disse, ela tem que fazer, eu Oxum tá pedindo isso aí. Mãe jogou, eu Oxum tava pedindo. Aí foi quando a mamãe foi procurar o Tata Raminho do Oxóssi. Então o Tata Raminho do Oxóssi, ele antes de ser pai de santo da minha mãe, zelador de santo da minha mãe, primeiro ele foi da minha irmã. Aí ele veio, levou a minha irmã, jogou, cuidou, fez as obrigações e minha irmã tá aí. Firme e forte, cuidando da casa hoje. E em seguida ele fez minha mãe. E aí, para onde minha mãe ia, os filhos iam junto, né? Quando eu falo da minha mãe, de toda essa trajetória, eu estou falando de mim. E eu acompanho, né? Acompanho tudo uma trajetória, eu fui acompanhando. E hoje, com muito carinho e com muito amor, eu sou... E também com muita tristeza no coração, né? Sou feliz por ser o babalorixá da casa e ser o responsável, junto com a minha irmã, Edileuza do Epandá, Oxum Epandá, e eu sou de Aganju, né? Responder, né, pela casa, a casa do Oxóssi Guambubira, que minha mãe é a nossa grande matriarca. Mas com a doença da minha mãe, eu tive que assumir essa liderança da casa. É por isso que eu me digo, falo isso com tristeza, que eu gostaria de estar junto com a minha mãe, aprendendo muito mais, mas ela com saúde mental. E infelizmente ela não tem, porque está entrando aí para o 3º estágio de Alzheimer. E estou aqui, o responsável pela casa, respondendo um pouco de tudo e de todos, cuidando, né? Eu costumo colocar todo mundo e dizer que o dia que os deuses do Orum chamar minha mãe, tudo que ela está deixando vai continuar, eu não vou despachar nada. Se eu cuido por ela em vida, eu vou continuar cuidando com ela em outro plano, lá distante, olhando a gente e nos ajudando a cada dia e me dando sabedoria e força para manter isso vivo, para mim e para minha irmã. O Oxóssi Guambubira, o Guambubira geralmente é um orixá muito visto na Angola,
né? O Guangobira é o Oxóssi geralmente muito frequente na Angola e muito pouco no Jeje. Foi onde minha mãe traçou. Eu esqueci de falar isso, a Umbanda, que ela já era, traçou com o Nagô. E quando eu conheci o meu pai, Tata Raminho do Oxóssi, que o homem responsável por ter trazido o Jeje para Pernambuco, meu grande pai, então minha mãe traçou o Nagô no Jeje. Ela já tinha Umbanda, já tinha um pouco da Angola, né? Tinha o Nagô, a Umbanda, o Nagô, um pouco da Angola, e traçou no Jeje com o Tata Raminho do Oxóssi, com o nosso pai. Então, o Guangobira é a digina de Oxóssi com Inhansã. Quem é de Oxóssi com Inhansã, a qualidade é Guangobira. Quando mamãe, isso foi depois do Jeje, porque antes do Jeje, quando era Umbanda com Nagô, lá era a Macaia do Oxóssi. Passou a ser Ileaxé, Oxóssi e Guangobira, depois que mamãe traçou no Jeje. Aí a casa de força, a casa do Axé, né, para quem não conhece um pouco, passou a ser o Guangobira, Ileaxé, casa de força do Oxóssi, Guangobira, que é a digina de Oxóssi com o orixá Inhansã. Maracatu de Baque Virado, né, nação do Maracatu, Porto Rico, qual a gente tem muita honra de poder hoje estar à frente na coordenação cultural, e minha mãe ainda continua sendo a presidenta e vai ser sempre, até Deus e os nossos orixás, Olorum, e os nossos orixás poder dar saúde e força para manter aí acordada, pelo menos com o coração o pulso pulsando e o coração batendo, para a gente já é uma grande força, uma grande ajuda. Maracatu é um patrimônio imaterial do Brasil, mundialmente, né? O mundo hoje toca maracatu. Maracatu nasceu dentro de um celeiro, dentro de um momento que foi de grande importância para o nosso povo, Roberto. Maracatu é uma manifestação popular, porque é assim que é conhecido popularmente. Para a gente, é bom que o público entenda isso muito bem, Maracatu é uma manifestação popular, mas para nós que criamos, que fazemos, que cultuamos o Maracatu é uma manifestação candomblecista. O Maracatu ele é ligado diretamente aos terreiros de candomblé, né? A religião de matriz africana, aos povos de matrizes africanas. E o Maracatu, em sua época, né, eu vou voltando a 1888, depois da grande libertação, entre aspas, do nosso povo, e em 1889, a queda do rei do Congo, que foi o último rei do Congo, não lembro agora o nome dele, o Maracatu e todas as manifestações que aconteciam em Pernambuco passou a ter tomar o seu corpo, tomar o seu espaço para o seu povoado. E com o Maracatu não podia ser diferente. A gente fala tanto da palavra maracatu, mas a gente precisa entender que o maracatu foi algo criado, a palavra maracatu, ela foi imposta pelo povo, o povo do sistema. Eu não gosto de falar povo branco porque a pigmentação da pele não representa absolutamente nada. Até porque alma não tem cor. Você pode ser um cara negão e aí você é completamente branco e racista. A grande prova disso foi o nosso rei o nosso feitor da Fundação Palmares, que graças aos nossos orixás ele não está mais no poder. Mas um cara azul, né, mas completamente racista e contra a nossa divindade, a natureza, que é os nossos orixás. Que bom que ele caiu fora, né, e espero agora o outro presidente sair. Enfim, deixa essa história para lá. Mas vamos voltar agora. Então o Maracatu, Roberto, ele foi, em uma época, essa base para o nosso povo de terreiro. No momento em que existia a repressão, no momento que existia a perseguição, no momento que existia a discriminação, tudo contra o nosso povo de matriz africana, proibindo com que a gente cultuasse os nossos orixás, que era a grande riqueza que a gente tinha, que a gente trouxe quando foi arrastado da nossa casa natal, do nosso país, da nossa cidade. O que a gente trouxe de herança foi, no coração, foi a cultura de um povo, que é o que? O movimento em transição dos orixás, formando-se os terreiros. Terreiros esses que não podiam cultuar seus orixás. Mas o que a gente fazia?
aproveitava as festas de santas católicas em sua cidade e botava o batuque na rua. Batuque esse de cada casa religiosa. E nesses batuques eram trazidos um cortejo do Rei Negro, que era chamado cortejo do Rei Congo, que era uma grande figura política, mas que reinava e era a grande linha de transição da gente, do nosso povo com o governo, o nosso povo com o poder, polícia e etc, etc. Mas com a queda desse rei de Congo, o nosso povo pôde ter em seu povoado, em seu espaço sagrado, cuidando do nosso povo, quem realmente cuidava, que eram as iás e os babás, porque não existia mais rei do Congo. Mas era nessas rodas de batuque, era nesses cortejos de batuque, que o governo, o povo do governo, chamava de maracatu. Maracatu, palavra essa, dizia assim, ó, já vem aquele maracatu, cuidado ali, a polícia tem que estar junto, senão não vamos autorizar. Só que eles tratavam de maracatu pejorativamente. A palavra maracatu é uma palavra pejorativa, é sinônimo de bagunça, confusão, arruaça, briga, desordem, que vai dar até polícia. Então, esse é o grande significado da palavra maracatu. Vários pesquisadores, musicólogos, percussionistas já fizeram várias pesquisas, como tratando e tentando desvendar a palavra maracatu, né? O catu vem do tupi-guarani, o mará vem do maraca, mas não chegou a lugar nenhum, porque era uma palavra que era muito colocada por eles. A gente só sabe que maracatu ele tem um pé na África e um pé na Europa, na Europa. Porque tudo que a gente tem quanto fantasia é europeia, começando pelas nossas alfaias, que é altamente de origem europeia, porque não existe tambor africano de forma de zabumba. A Europa é que tem tambor africano em forma de zabumba. Na África é afunilado ou arredondado e de base longa, porque é aproveitando o tronco de árvores. E as nossas alfaias, que era feita da madeira faia e de tecidos que vinham para os alfaiates, foi aí que foi criado o nome alfaia, também nome dado pelo povo do sistema. Porque os nossos irmãos que criavam, que fabricavam e confeccionavam as alfaias, chamavam de tambor. E cada um deles tinha seus nomes sagrados. Mas não podia revelar, porque revelado fosse, seria proibido de batucar. Então, o maracatu foi esse grande fenômeno para o nosso povo de terreiro. Então, se o terreiro hoje existe e ele é forte, o nosso povo de matriz africana, porque ontem, um dia, um maracatu conseguiu levar para as ruas, de uma forma muito esperta, de uma forma muito malandra, colocando rei, colocando corte, o canto, né? Princesa Dona Inês, falando de princesa, né? Segue embaixador, minha mostra o sinal, a nossa bandeira é nacional. Então, esse era o tipo de canto que nosso povo cantava. Embaixador, embaixatriz, rei, rainha. Nós não falávamos de orixás. Nós não falávamos de nossas divindades da natureza, os nossos deuses africanos. Porque se falado fosse, proibido era. Então o maracatu conseguiu criar uma base onde o homem do poder não podia chegar ao nosso povo. Porque ali, misturado fosse, numa roda de batuque ou num cortejo, era onde o nosso povo desenvolvia as nossas religiosidades, desenvolvia os nossos orixás, desenvolvia o nosso culto aos nossos orixás. Era dentro do maracatu, era dentro daquele cortejo de batuque chamado de maracatu. Entendi? Então foi aí que dentro dessa base a gente teve essa proteção. Só que hoje, só para terminar o meu raciocínio, hoje, Roberto, quem protege o maracatu é a religião, é o nosso povo. Entende? Porque se você tira o mais sagrado e o mais importante de dentro do maracatu, que é a nação, tanto é que nação do maracatu em segundo, e em terceiro, Porto Rico.
Primeiro, nação, porque a nação é o terreiro, a nação é o povo. Segundo, quem é o povo, quem é o terreiro? O maracatu. Aí você pergunta, que maracatu? Porto Rico. Entende-se? Então assim, hoje o terreiro, a parte sagrada, ela está na frente. Se você tira essa parte sagrada da frente, vira qualquer coisa. É por isso que o maracatu, o Pernambuco, é o estado do maracatu e do frevo. É por isso que eu digo a todo mundo, gente, maracatu é uma brincadeira séria, mas onde a brincadeira não aparece, só tem seriedade. Isso é o maracatu. Roberto, O maracatu, ele tem, sabe, um mistério que, para se entender, precisa conviver dentro dele, ou precisa estudar na fonte, senão você não vai conseguir sobreviver aprendendo o que você não entende. Não vai adiantar absolutamente de nada. O maracatu existe o elo com os orixás, com o encantado, e existe o outro lado com os eguns. Então, dos eguns vem as calungas. Calunga na sua simplicidade e objetividade de um espaço neutro, sagrado aos mortos, aos eguns. Essas são as calungas ou o calunga. E na sua representatividade de maior importância do maracatu, a qual representa essa figura e esse figurativo de cada nação que tem a sua calunga, de alguém que teve uma história dentro da nação, dentro do terreiro, dentro do maracatu ou dentro da história da nossa negritude, da nossa negritude, do sofrimento do nosso povo, é trazido para dentro do maracatu essa figura representativa que é, para o maracatu, o mais importante, base sagrada. Se você perguntar o que é mais importante para o maracatu hoje, o que é que mais representa o maracatu, eu vou dizer a você, são as calungas ou o calungo, dependendo do maracatu, porque é a base sagrada, de mais importância. Tudo no maracatu, Roberto, é muito, sabe, você tem que cuidar com muita sutilidade, com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque isso pode, e isso, mestre, isso não pode. Roberto, isso você pode, mas isso não pode, por conta desse sagrado e esse outro lado dos eguns. Maracatu é o maior brinquedo de egum que você conhece em toda a natureza brasileira. Existe mais forte, outros existem, mas não no Brasil. No Brasil, o maior brinquedo que é apelidado de manifestação popular, que o seu nome certo, sagrado, é manifestação candomblessista, chama-se o maracatu, que é o elemento que mais cultua, que mais brinca, que mais apresenta, que mais idolatra, que mais abraça os eguns, é o maracatu. As pessoas têm uma visão muito errada dos eguns, né? Acha que há egum, porque quem é egum? O que são os eguns? São pessoas que tiveram vida, né? E se foram, e a sua alma, né? Ou a sua essência, ou o seu espírito, continua sendo cultuado e cultivado e criado, cuidado por nós que fazemos o maracatu e trazemos em sua semelhança e vida para um outro espaço, junto ao Iku, os eguns, que transforma-se nesse espaço neutro, chamado de calunga ou calungo. Isso é o maracatu. Até porque Yansan, nós temos duas figuras que todo maracatu tem que ter. Primeiro é o rei, né, Xangô, porque todo maracatu ele pode ter qualquer patrono. O patrono do Porto Rico é o Ogum, mas o rei sempre vai ser Xangô, nunca vai ser outro orixá. A rainha sempre vai ser Yansan. Por quê? Porque além de ela ser rainha dos eguns, o maracatu trazer isso aí, como eu já coloquei, os eguns muito presentes, também ela foi uma rainha coroada.
Então, Iansã e Xangô são duas figuras que no maracatu vai estar em todas as nações. A nação pode ter qualquer orixá predominante, mas a rainha vai ser Iansã e o rei vai ser Xangô. Iansã está num domínio e num comando de toda a nação. Primeiro por ser mulher, a base feminina de maior representatividade junto à nação, né? Viva, porque a rainha está viva, né? E trazer em sua responsabilidade e carga espiritual o orixá Iansã, que com ela também traz os eguns. Então tudo isso é muito forte e Iansã vai estar sempre presente com a gente. Eu queria falar para os mais jovens, Alberto, queria falar para esses que estão chegando agora ou que já estão e que está dentro do maracatu sem entender muita coisa, ou achando que já entende muita coisa e pode sair fazendo o que quer fazer, que procurasse fazer com mais responsabilidade, procurasse fazer com mais cuidado, né, com mais carinho, com mais compromisso, porque maracatu é muito sério, tudo dentro do maracatu. Cada parte do maracatu é feito para gente que viveu e que vive, que nasceu dentro do maracatu, é feito tudo com muito cuidado. Então, gente, a cultura, né, é uma base que alimenta, nos fomenta, cria, nos ensina a respeitar e a poder, dentro dessa base, cultuar muito mais os nossos orixás. Independente de religião de cada um de vocês, mas a cultura vai estar sempre presente. Então, o maracatu é algo que vai despertar dentro de cada um de vocês algo que vocês jamais conheciam. Cultura, a educação, o conhecer quem de fato é você, de onde você veio e o que é que você está fazendo na Terra, reunindo, construindo e formando famílias. Tudo isso o maracatu consegue fazer. E ainda mais, despertar em você uma profissão, um elemento cultural, desde a dança, as artes das mãos, para ser um grande estilista, um grande aderecista, ou fazer instrumentos maravilhosos, um grande luthier. O maracatu pode despertar em você algo que você não conhece. E essa palavra maracatu, essa vida que o maracatu traz para a gente, é de grande importância. Eu digo isso a vocês por experiência própria de ter formado várias famílias dentro do maracatu e ter conhecido várias famílias que se formaram dentro do maracatu. Maracatu é uma brincadeira séria. Mas a brincadeira não aparece. Só tem seriedade. E com essa seriedade que eu faço o maracatu, que eu vivo o maracatu, que eu crio, que eu construo minha família dentro do maracatu, eu vou cantar para vocês que não é só um canto, é um lamento, é um conselho, é um despertar para o amanhã dentro da vida de cada um da gente. Quando é tempo de tormenta, avisou meu pai Xangô, segura o leme desse barco, muita atenção, navegador. Quando as ondas se calaram, resta o grito do tambor, a atitude de um guerreiro ou de uma guerreira, pela herança de Nagô. A atitude de um guerreiro, pela herança de Nagô. Eu quero dizer a vocês que nem tudo na vida está perdido. Quando você acha e se vê dentro de uma situação que não tem mais jeito e não tem mais saída, o maracatu te renova e traz para você uma vida que você jamais conhecia. Axé. Esse é o maracatu.